Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, aqui vos fala o vosso irmão em Cristo, pastor Isaac Lufungula. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, por você ter clicado nesse vídeo e entrar aqui no nosso canal para estar vendo essa poderosa mensagem que Deus tem colocado no nosso coração. Gostaria que você passeasse pelo nosso canal e observasse o grande acervo de mensagem que Deus tem colocado no nosso coração e nós temos partilhado através dessa mídia social. Que Deus possa te abençoar. Chama aí pessoas da tua família, partilhe essa mensagem com amigos, porque partilhando essa mensagem com outras pessoas, você estará nos ajudando a propagar o Evangelho e assim estaremos tornando Cristo conhecido diante dos homens. Deus te abençoe. Bora lá para ver essa mensagem poderosa. O combate é bom. Também. E se você já é papá, vamos já te tirar desse coral dos adolescentes jovens e vai vir no grupo dos papás. Amém? Deus abençoe os irmãos. Queridos, eu que tenho uma palavra de Deus para vocês aqui nessa manhã. Eu nem sei qual é o título, nem meti o título aqui hoje. Mas à medida que eu pregar, se você quiser dar um título, deia. Amém? Queridos, o texto que nós lemos do segundo livro dos Reis, no capítulo 13, no verso 14, é um texto, na verdade, bem interessante. Parece meio complicado e sem sentido, mas é um texto interessante porque ele nos revela a ação de Deus através da nossa fé. Ou seja, Deus age ou reage mediante a nossa fé. E nós lemos em Mateus que Jesus perguntou para os cegos: vocês creem que eu posso fazer isso? Eles disseram sim, nós cremos. Então Jesus vai dizer: seja feito mediante a vossa fé. Ou seja, no processo de relacionamento entre o crente e Deus, as coisas não só acontecem no querer de Deus, mas acontecem mediante a fé que nós exercemos em Deus. Amém? Porque tem muita gente que diz: se Deus quiser, se Deus fizer, se Deus, e nós acabamos sendo passivos, achando que Deus vai fazer tudo por nós e nós não faremos absolutamente nada. O contexto histórico que nós lemos no segundo livro dos Reis, Eliseu estava doente, já velho. A Bíblia não diz qual era a idade do profeta, mas poderia talvez ser 80 ou 90 anos. Ele estava velho, doente, prestes a morrer. E Eliseu era um profeta muito respeitado em Israel. Até reis ímpios respeitavam tanto o pai na fé de Eliseu, que era Elias, quanto o próprio Eliseu. Joás, ele chegou para conversar com o rei, porque ele se apercebeu que ele estava para ter um grande problema. Os assírios estavam a vir contra ele. Os inimigos estavam a se armar para atacar Israel. E esse rei aqui, ímpio e incrédulo, ainda assim, quando olhava para Eliseu, não via só um homem qualquer, mas ele conseguia ver em Eliseu um santo homem de Deus. Ele chega na casa de Eliseu, encontra Eliseu deitado e doente, a doença que matou ele. A Bíblia diz que quando ele olhou para Eliseu velho e naquele estado, ele começou a chorar no colo de Israel, de Eliseu, e disse: meu pai, carro de Israel e exército de Israel. Aí ele está dizendo: você é aquele que tem a palavra de Deus para garantir vitória sobre Israel, e agora você está nesse estado. E ele chorava, mas ele olhava para ele e dizia: meu pai e meu pai. Isso é uma palavra que nos ensina a respeito do reconhecimento desse rei, da autoridade que Eliseu tinha sobre a sua vida. Então Eliseu, quando vê a atitude dele, Eliseu não ora por ele, mas Eliseu diz: olha, pega a sua flecha, pega as lanças aqui e levanta agora, vem comigo, abre a janela. Aí o rei abriu a janela. Eliseu foi atrás do rei e segurou nas mãos dele, ele com a flecha apontada para fora da janela, e Eliseu colocou as mãos dele sobre as mãos do rei e apontou o lugar onde ele devia arremessar a flecha e disse: lança a flecha. Aí o rei, depois de ter lançado a flecha, Eliseu disse: agora
fere a terra. Ou seja, nós aprendemos, e para quem assiste filme de arqueiros, para quem já brincou de flecheiro, não se atira flecha no chão. Não faz sentido. Nós temos que ter um alvo para lançar a flecha. Mas quando se fala de ato profético não faz sentido. Amado, não faz sentido alguém chegar num terreno e orar assim e dizer: Senhor, eu te apresento aqui a minha casa, porque aqui é a minha casa. Quem passar na rua vai dizer louco, mas é um ato profético. Eliseu diz: pega a flecha e fere a terra. Aí o rei Joás pegou as flechas e começou a ferir a terra. Só que ele feriu a terra 3 vezes e parou. E o profeta Eliseu, versículo 19, se chateou com isso. A Bíblia diz: então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes deverias ter ferido. Você poderia ferir mais a terra do que você fez. E aí continua: então feririas os sírios até os consumir, porém agora só 3 vezes feriste os sírios. Ou seja, naquele exato momento, o ato profético, a terra representava os inimigos do rei. E o rei disse assim: olha, agora estás a ver essa terra? Ele nem lhe explicou, porque tem coisa que o pastor não tem que entrar em detalhes. Você tem que estar espiritualmente ligado, conectado para entender. O profeta não disse fere 5, fere 6. O profeta disse fere a terra. Ou seja, como está a tua fé, é como você vai ferir a terra. Ou seja, mediante a fé que você tem, vai determinar o número de flechas que você vai lançar sobre a terra. O rei pegou uma e pá, pegou outra e pá, pegou outra e pá, e cruzou os braços. O profeta olhou para ele e disse: se fosse eu, oh meu Deus, esse assim quer vencer como na vida? Se ele começa a ferir e para, se ele começa a vencer e para, aí o profeta lhe dava. Então o homem de Deus se indignou, se entristeceu, se enfureceu muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes deverias ter ferido. Então ferirás os assírios, então feririas os assírios até os consumir. Porém, agora só 3 vezes ferirás os assírios. São as últimas palavras de Eliseu. E depois ele morreu. Versículo 25. O dia da guerra chegou. E Jeoás, filho de Joacás, tomou a tornar as cidades das mãos de Ben-Hadad. Guerra contra Ben-Hadad, rei da Síria, que ele tinha tomado das mãos de Jeoacás, seu pai. Ou seja, o pai dele tinha perdido 3 cidades. Agora ele vai para a guerra para conquistar, e ele recebe de volta a cidade. Agora a Bíblia vai dizer: na guerra 3 vezes Jeoás o feriu e recuperou as cidades. Amados, o 3 apareceu de novo, conforme a palavra que o profeta havia falado para ele. O 3 apareceu de novo, não por culpa de Deus, mas por conta da fé dele, que limitou o agir de Deus. O nosso maior problema é que nós viemos na igreja para encontrar um Deus tão pequeno. Nós viemos na igreja para encontrar um Deus que pode algumas coisas e não tudo. Por isso a nossa oração é assim, a nossa fé é assim. Amado, tem igrejas que você entra, logo na entrada você se depara com um Cristo coitado, um Cristo pendurado lá na cruz. Pintaram sangue no rosto dele, nas mãos dele, no joelho dele. É um Cristo que só você olhar para aquela cruz, ele impotente, você entende que ele não pode fazer nada por você. Mas quando você lê a Bíblia em Apocalipse, você vê um Cristo glorioso, um Cristo todo poderoso. Ele não está mais
mais na cruz, como tem em algumas igrejas, um Cristo pendurado e coitado. Ele não está lá mais sem saber o que fazer. A Bíblia diz que ele tem olhos como chamas de fogo. Na sua boca sai uma espada aguda nos dois lados. Os seus cabelos são brancos. Os seus pés brilham como latão reluzente. E na sua coxa direita está escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então todas as vezes que você vier para um culto de intercessão, você não vai falar com um coitado, você não vai falar com um limitado. Quando você ora, você fala com o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Por isso, quando você for para pedir para Deus, não te detenhas, peça a Ele. Ele disse: peça a mim com fé, porque quando nós pedirmos com fé, Ele vai fazer coisas grandes na nossa vida. A Bíblia diz: clame a mim e eu te responderei e anunciar-te-ei coisas grandes. Mas Joás, ele pensava pequeno demais. Ele poderia ter ferido, e o profeta disse: meu irmão, você poderia ferido 5, 6 vezes. Eu vou aumentar 7, 8, 9, 10 vezes. Assim acabarias com os teus inimigos. Mas você só feriu 3 vezes. Você só vai ter 3 vitórias e mais nada. Aí vamos no Novo Testamento. No Novo Testamento, Jesus está num lugar, aparece em cego. Volta para Mateus 9, 28. Parece um grupo de cego. E Jesus não diz assim: oi, ser curado. Jesus olha para eles, Pepe, e diz assim: vocês creem que eu posso vos curar? Ele está olhando para nós nessa manhã e está perguntando: você crê que eu posso mudar a tua vida? Porque uns só estão mesmo aqui porque domingo é dia de ir na igreja, mas não crê em nada. Uns só estão mesmo aqui porque, olha, tenho que ir, mas não crê em nada. Então, amado, nada do que você não crê vai acontecer na tua vida. As coisas acontecem mediante a nossa fé. Por isso, irmão, se você está vendo alguém está crendo um absurdo, deixa só, porque é absurdo para você, mas é fé para ele. Olha o versículo 28 que diz: e quando chegou a casa, os cegos se aproximaram deles, e Jesus disse-lhes: crede vós que eu posso fazer isso? Isso é uma pergunta. Você crê que eu posso trazer o teu filho de volta? Você crê que eu posso restaurar o teu casamento? Você crê que eu posso abrir uma porta para a sua vida? Você crê que eu posso mudar a tua história? Porque o que importa não é o que as pessoas dizem, irmão. Eu já ouvi tanto não nessa província. Eu já ouvi tanto não desde que eu nasci. Eu já ouvi tanto não desde que eu sou pastor de homens. Mas quando falei com Deus, Deus me disse sim. E eu quero dizer para você, amado, as coisas são aprovadas lá em cima, e aqui a terra só obedece. Deus estabelece no céu e a terra se submete. Eu quero dizer que o futuro é o território de Deus. Se o futuro é o território de Deus, se o futuro é a zona onde Deus age, não deixa que a palavra dos homens limitem a tua fé. Ainda que os homens olham para você e digam não, Jesus está perguntando: você crê que eu posso fazer isso na tua vida? Você crê que eu posso fazer isso na tua família? Então Jesus agora está pegando a bola e está jogando para o nosso lado. Está dizendo: olha, se quanto a mim não tem nenhum problema, eu quero saber se você crê. Porque nós gostamos, se Deus quiser. Deus quer, mas Ele está perguntando se você crê. Ele, para os leprosos, eles disseram: Senhor, se quiseres pode nos limpar. Jesus olhou para eles e disse assim: eu quero, sejam limpos. E a pergunta para nós hoje é essa aqui: você crê que Ele pode fazer? E a resposta dos cegos foi imediata: sim, Senhor, nós cremos. Porque, amado, o que muda a nossa história é o modo como nós cremos. Porque nós não andamos pela vista, nós andamos pela fé. Amado, o que vai mudar a tua história não é muito falar, não é muito orar. Porque tem gente que ora muito e crê pouco ou crê nada. O profeta Eliseu, Cândido, quando o rei veio pedir socorro, não orou por ele, lhe deu uma orientação. Porque nós estamos viciados em nos orarem.
Me ora lá só, me ora. E a maioria que só quer oração, não quer obedecer. Só quer receber a oração do pastor. O pastor dá orientação, não faz. Eliseu não orou, disse: levanta, pega a tua flecha, abre a janela. Orientação: abre a janela. Eu vim aqui para conversar contigo, agora está me mandando mais a pegar a flecha. Abre a janela, para quê? Para quê? Para quê? Você sabe esses crentes que não quer obedecer, quer questionar? Sabe esse crente que não quer obedecer? Ele quer perguntar, ele quer entender. Amado, eu vou lhe dizer, eu já fiquei muito frustrado com Deus no começo da minha caminhada. Sabe por quê? Porque eu me esforçava para entender Deus. E quanto mais eu me esforçava para entender Deus, mais frustrado eu ficava. Ah, pastor, eu tenho que entender bem esse Deus. Ô irmão, você vai ficar maluco. Porque Deus é assim. Tem dias que Ele te dá assim, tem dias que Ele te dá de cima, tem dias que Ele nem te dá. Tem dia que você fala: Ele vai vir daqui, vai vir daqui. Ele não vem daqui, vem daqui. Tem dia que você diz: Ele vai vir daqui, vai vir daqui. Ele não vem. Tem dia que você fala assim: o ano passado, quando chegou nesse mês, Deus fez assim. Esse ano também Deus vai fazer assim. E nós fazemos uma leitura péssima da Bíblia. Nós, como lemos assim: Jesus curou um paralítico aqui, Jesus deu um cego à vista, um cego aqui, Jesus ressuscitou Lázaro aqui, Jesus foi aqui em Cafarnaum, multiplicou pão. Nós pensamos que esse milagre um aconteceu às 12, o outro aconteceu às 13, o outro aconteceu às 15, o outro aconteceu às 16. É assim que nós pensamos que é. Que a minha vida vai ser milagre hoje, milagre amanhã e milagre depois da manhã. É assim que nós pensamos que Deus é papagaio. Falou ontem, falou hoje, falou e toda hora. Amado, Deus quando se levanta para falar é mamburrijo. E milagre não é toda hora. Fala isso para o irmão que está do seu lado. Milagre não é toda hora. Nosso maior problema está quando lemos a Bíblia: Marcos capítulo 9, milagre. Marcos capítulo 10, milagre. Marcos 12, milagres. Marcos 13, milagre. Nós pensamos assim também: janeiro, milagre. Fevereiro, milagre. Mas não é assim. Olha para o irmão que está do seu lado e fala: você está lendo mal a Bíblia. Anos depois, o outro aconteceu 7 anos depois, o outro esperou. Amado, Abraão viu Deus que você vai ser pai de multidões. Sabe, só esperou quantos anos? Só 25 anos. Só que nós lemos em Gênesis 15 a promessa e em Gênesis 17 o cumprimento. Então pensamos, 2 capítulos faz 2 dias. 2 dias. Então fala para o irmão que está ao seu lado: essa tua pressa vai te fazer buscar feitiço. Eu vim aqui lhe ensinar, irmão. Você não precisa entender Deus. Você precisa aprender a orar assim: Senhor, sabe que tudo complicou? Eu não estou a te entender, mas eu creio que o Senhor está no controle de tudo. E toda essa confusão vai terminar em Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Toda aquela confusão que me causaram na administração terminou em Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Toda a confusão que eles fizeram: aumentamos a altura da igreja, aumentamos o projeto, apareceu mais dinheiro, pessoas deram outras ideias, e nós estamos aqui e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Pastor, a minha vida está uma confusão. Tudo vai terminar cooperando para o teu bem. Ou seja, não são só as coisas boas que cooperam ao nosso favor, até as coisas más estão a trabalhar por nós, porque elas são pedagógicas. Então o profeta olhou para o rei e disse assim: pega a flecha e atira para fora da janela. Aí o rei foi lá, obedeceu e... Primeira vez, o profeta segurou a mão do rei
e lhe ajudou a apontar. Na segunda vez disse assim: Amira quantas vezes você quiser, eu não preciso mais te ajudar. Entendeu, irmão? Sabe isso é o que? Temos que crescer. Não é toda hora que vem demônio na tua casa. Pastor, vieram mais. Você está quantos anos nessa igreja? Vai de barulho aqui, e chega lá quando vem demônio: pastor, já vos ensinei a orar. Ora, outra. Porque um dia vão me ligar numa hora, não vou atender, e os demônios estão a comer tudo lá. O profeta diz: tá bom, agora pega você mesmo e fere a terra. Ele: 1, 2, 3. Só isso. Amado, tem gente aqui na igreja, eu como pastor às vezes vejo que se esse se dedicar mais um pouco, vai longe demais. Mas o espírito de preguiça na vida dele é muito grande. Não ora, não medita, não faz nada. E eu falo: meu Deus, por que ele faz só isso? Se ele pode ir muito mais, se ele pode ir mais além. Amado, com os meus filhos, quando eu vejo as notas, eu falo: filho, tá bom, mas isso não é a tua cara. Ah, mas papai, peguei tudo 9, filho, é 10. Você, a tua cara é 10. Olha a tua pulse, é 10. Só que nós nos contentamos com muito pouco. E é isso que nós temos que aprender. O profeta diz: oi, você feriria mais, você faria mais. Ou seja, o teu comportamento limitou o agir de Deus. E olha o que os leprosos vai acontecer. Volta em Mateus. Mateus com os cegos, aliás. Passa. Tocou então os olhos dele, dizendo: seja-vos feito. Como? Segundo o quê? A fé de Deus? O querer de Deus? Segundo a fé de quem? Fala para o irmão que está ao seu lado: então a fé aqui, nós temos problema. Não, fala para o irmão que está ao seu lado: então nós temos problema. Já passou um pastor lá na obra e disse assim: eu nasci nessa província, estou a envelhecer aqui, mas nunca vi que aqui dá para pôr igreja, pastor Isaac. Só tinha que ser um de fora para vir meter igreja aqui, afinal aqui também dava. Seja-vos feito como segundo a vossa. Se a fé dele dizia aí não é para pôr igreja, chegou um maluco que disse aqui é. Então, irmã, você tem que ser também, desculpem usar esse termo para você, a maluca da tua família que acredita que vai casar sem lhe engravidarem. Você tem que ser também o louco da tua família que acredita que vai casar sem engravidar, sem escândalo. Você tem que ser o louco da tua família que diz assim: não, eu não vou ser igual ao pai, que tem boi de mulher, nada. Eu vou ter uma, vou cuidar dela, vou ter os meus filhinhos, não vou ficar aí tipo jogador de futebol, ora no Manchester, ora no Barça, não. Eu vou só ter uma casa, uma equipe, uma família. Você pode ser o louco quando dizer: não, aqui ninguém conseguiu, mas você vai conseguir. Eu estou aqui a falar. O meu pai, alguns já ouviram isso. Se você que já ouviu, finge como se fosse a primeira vez. Você que nunca ouviu, escuta. Eu sou filho de um pai que tem mais de 25 filhos. Em toda Angola, onde meu pai cumpriu vida militar, deixou o exército lá. A minha mãe já engomou fato para o meu pai casar. Minha mãe está engomada, ele está banhando, faz rápido. Ele é o noivo, está com pressa. Eu vi todo esse teatro, eu falei: isso não é para mim. Eu vou ser o louco que vou fazer diferente. Vou encontrar uma boa, vou lhe meter nele, vamos casar na igreja, no registro. Entre os meus irmãos, ninguém. Eu sou o único louco. Até me disseram: puto, você está muito acelerado. Não é assim, não. Eu, como quero fazer diferente, tenho que acelerar um pouco além. Amado, você tem que fazer diferente, você tem que crer diferente. Alguém está comigo? Diz amém. Amado, para de dizer: a minha família é assim. Eu também. Sai daí, Abraão. Sai da tua terra. Sai no meio desses incrédulos e vai para um lugar que Deus está lhe mostrando. Teu maior problema é querer ficar aí. E olha, a tua vida está a afundar. Não, eu meti aqui um quarto e sala de bloco. Destrói isso e vai para um lugar que Deus está lhe mostrando. Alguém está comigo? Diz amém. Amado, as coisas vão acontecer mediante a tua
pessoas que vão ter o que o pai dela não teve, que vão fazer o que a mãe dele não fez, que vão pisar em solos que os teus avós não pisaram, porque você ousou sonhar, porque você ousou olhar para Deus e disse assim: se Deus é tão grande assim, quero ver se Ele faz coisas grandes na minha vida. Amado, eu estou a crer num Deus que faz coisas grandes, coisas extraordinárias, mas a palavra está a dizer para nós: seja feita mediante a vossa fé. Paulo disse assim: a fé não é de todos. Tem uns que estão aqui só acreditam que Deus só pode lhes salvar e lhes levar para o céu, só. Por isso vão ir no céu, mas vão apanhar muito nessa terra. Tem outros que acreditam: olha, Deus pode me salvar, mas também pode me abençoar. Então esses vão ir no céu, mas também vão experimentar coisas boas nessa terra. Tem outros que acreditam que Deus não só lhes salva, não só lhes abençoa, mas como lhes protege. É o pai deles, é o guarda deles. Deus disse que eu sou o guarda de Israel. Então ele não tem medo dos bruxos. Eles andam mesmo só assim, porque eles acreditam: meu irmão, a minha proteção é o meu Deus. Não, você tem que tomar banho. Eu já li a palavra hoje de manhã. Tem que banhar mais para além do banho que eu tomei da palavra. Tem que banhar mais com sangue de galinha para além do banho que eu tomei no sangue do cordeiro. Então isso é a nossa fé. Por isso, amado, tem coisa que eu falo, uns se falarem vão lhes matar. Amado, eu não tenho medo dos bruxos. Se tem um aqui, escuta, não tenho medo de você e nem respeito, porque se tentar mexer comigo o meu Deus vai tratar de você. Amado, pode mandar tala, pode mandar muqueca, pode mandar muqueco, mucaco, manda lá o que você sabe mandar, mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, porque o guarda de Israel não dormitará. Amém? As coisas acontecem mediante a nossa fé. Versículo 30, olha o que a Bíblia vai dizer: e os olhos se lhes abriram, e Jesus ameaçou-os dizendo: olhai que ninguém saiba. Segredo messiânico: não digam nada para ninguém que fui eu que vos curei por causa da vossa fé. Porque tem uns que não têm fé, só sabem ter inveja. A força que eles gastam na inveja deviam investir na fé. Então Jesus está a dizer: não contem para qualquer pessoa o que eu vos fiz por causa da vossa. É Jesus alertando, porque nem todos têm maturidade para ouvir que você ganhou uma bênção de 1 milhão sem fazer nada. Então a minha pergunta é: o que é que você está pedindo para Deus? O que é que você está a crer que Deus pode fazer na tua vida? Faz sentido essa minha pergunta? Amado, o número de vasilhas que aquela viúva pediu emprestada determinou a quantidade de azeite que ela tinha na sua própria casa. Segundo o livro dos Reis, a Bíblia fala que uma mulher viúva que tinha 2 filhos, o marido Obadias morreu e deixou dívida. O credor veio para levar os 2 filhos como escravo. Ela procurou esse mesmo homem, Eliseu, e disse: olha, tu sabes que o meu marido temia a Deus, e que agora veio o credor para levar os meus filhos para trabalhar como escravo. Mais uma vez, Eliseu não ora por ela, faz tudo. Eliseu não dá oração, mas dá orientação. Porque tem gente que não precisa de orientação, oração é orientação. E não é só receber orientação, é obedecer a orientação. O pastor diz: olha, nesse namoro, cuidado, vai com calma, o assanhala. Oi, irmão, vai com calma nesse namoro. Está emocionado, não escuta mais. O amor é cego. Ele ainda diz: também é surdo, pastor. Aí não escuta. Agora está aí, te magoaram, né? Te deram. Não escuta. Tem gente que não escuta, e bem feito, chora ainda mesmo, porque você não escuta, porque só quer oração. Amado, a minha oração não vai mudar a tua vida se você não aceitar a minha orientação.
Jesus orava pouco para as pessoas, mas orientava mais as pessoas. Jesus gastava tempo e hora aconselhando, ensinando, orientando. Você vai ver, poucas pessoas receberam a oração dele. Pouquinha, lê a Bíblia. Quantas pessoas receberam a oração de Jesus? O profeta disse: oh, teu marido deixou dívida, você não tem como pagar, tá bem. É assim, o que é que tem na tua casa? Não tem nada mais, uma vasilha com um pouco de azeite. Amém. Pega esse azeite e vai nas tuas vizinhas. Aí está o problema de muitas irmãs ter problema com as vizinhas. Porque você que todas as tuas vizinhas são bruxas, nunca vai pedir ajuda nas bruxas. E ela, quando você ir lá, vai dizer: ah, agora precisa bruxa, né? Agora quem é bruxa? Tem irmãs que estão a sofrer porque não tem vizinha. E quando eu falo não tem vizinha, não é porque ninguém vive perto dela, é porque ela olha todo mundo como bruxa. Espírito de profecia. Todos os dias que acorda, Deus me mostrou que ia ser bruxa. Deus me mostrou que ia ser bruxa. Deus me mostrou, Deus me mostrou. Aquela senhora, ela sai, o profeta diz, vai e pede muitas vasilhas emprestadas nas vizinhas. Entra na tua casa e tira o azeite da vasilha que você tem e derrama em todas. Aí a mulher pediu vasilhas emprestadas, entrou na casa dela, fechou a porta, ela e os filhos, e começou a repartir o azeite. Ela tem um bocado e ela vai começar a encher outras vasilhas. E ela vai enchendo, vai enchendo. Quando chega na última vasilha, ela enche. A Bíblia diz assim: e então o azeite parou. Porque Deus não desperdiça. Deus só vai até onde nós cremos que Ele vai. Então o azeite parou porque ela não tinha mais vasilha. Se ela tivesse mais, se ela pedisse vasilhas emprestadas, milhares e milhares, até hoje ela não ia morrer, está enchendo de vasilha. Você está entendendo a fé? Você crê até onde? Está aqui, irmão Serafim. Nós compramos aquele terreno. Eu assinei o título de propriedade sem ter dinheiro, sem ter falado ainda com o pastor Gomes. E eu falei assim: irmão Serafim, vai buscar o título de propriedade do terreno. Nós queremos meter a igreja lá. Pastor, qual é a garantia? Olha, já temos aí 3 milhões. E já temos 3 milhões. Como assim? Meu carro está aí. Se eu não pagar até para a semana, pode vir buscar a chave. Está aí meu carro. Tinha já alguém querendo pagar 3 pau? Quando liguei para o pastor Gomes, eu disse: cara, não precisa vender carro, nós vamos comprar assim. Meu irmão, você tem que agir conforme a tua fé. Nosso amado, Deus quer fazer, mas Ele está dizendo: pega a flecha, atira. Tem uns nem atiraram, outros nem sequer pegaram a flecha. Eu vou pegar mais isso para quê? Eu só estou a falhar na vida. Aí o profeta diz: tá bom, como você só falha na vida, vem cá, Rodrigo. Você como é muito falhado na vida, eu vou te ajudar a acertar. Como é que se atira a flecha? Nunca brincou de flecheiro? Então faz, brinca agora, lembra? Isso. O profeta veio atrás. Cândido, ajuda aqui. O profeta veio atrás. Não é aqui, é aqui. Tá vendo aqui? E puxa com toda a força e lança. Aí ele... Obrigado. Lançou. Me dá o texto, volta ao texto de Reis. Olha o que Eliseu vai lhe dizer. Versículo 2. Não, 2 não. Versículo 20. Não, 14, 15. 15, é o 15. E Eliseu lhe disse: toma o arco e flechas. Disse o quê? Flechas. Está dizendo: pega várias. Pega quantas você pode. O arco singular, flechas plural. Pega várias. Toma o arco e flechas. E aí ele vai e tomou um arco e flechas. Pegou várias. Até aí está tudo bem. Vai. E então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as do rei. Passa. E disse: abre a janela para o oriente. E abriu-a.
E então disse Eliseu: atira! E atirou. Está vendo a obediência, irmão? Está vendo a obediência? Ele não está entendendo nada. Se fosse não ia falar, esse conta já está velho, está morrer aqui também. Amado, não guarda fé. Deixa a fé trabalhar por você. Amado, tem coisa que você não vai fazer, a tua fé vai trabalhar por você. Tem muitos aqui, a fé deles só está lhes prejudicar. Deixa a tua fé trabalhar por você. Você que entrou aqui doente, começa a dizer: não vai me matar isso. Essa doença não vai me matar. Isso está me acontecer para que se manifeste em mim a glória de Deus. Esse desemprego não vai acabar com a minha vida. Deus está preparando alguma coisa melhor, com salários melhores. Você crê assim, irmão? Você está entendendo essa palavra? Não vai te destruir. Sabe por que eu aceitei vir aqui, mesmo com muitas questões? Porque, amado, apesar das minhas dúvidas para vir para Benguela, cidade sem nada, igreja sem nada, eu acreditava que Deus jamais me levaria num lugar para me envergonhar. Porque quando eu oro, eu falo: Senhor, eu não deixei o mundo para vir dar errado na fé. Amado, você deixou tudo o que deixou para vir dar mais errado aqui? É melhor voltar. Então eu quero dizer para você, amado, as tuas renúncias não é para você dar vida mais errado aqui. Amém? Então creia, pastor. Eu não estou a entender, eu nem sei como crer, mas eu tenho uma certeza que Deus está a trabalhar ao meu favor. E o que mais dói, tem dias que ele não fala nada, porque o silêncio de Deus machuca, dói. Jesus na cruz não ouviu a voz de Deus. Na hora do chicote não ouviu a voz de Deus, mas no dia do batismo ouviu. Ele disse: Pai, eu entrego o meu espírito nas tuas mãos. Nem escutou uma voz que diz assim: eu recebo, filho. Mas no terceiro dia, o pai não falou com Jesus, fez, ressuscitou o corpo dele morto. Porque Deus às vezes não vai falar, vai? Que falam muito são as tuas amigas. Pode de conselho, mas a vida dele está mal. São as conselheiras da tua vida, mas também estão estão a falar bué. Deus não fala muito, Deus faz muito. Fica calmo que Deus está fazendo ao teu favor. Alguém está comigo, diz amém. Deus está trabalhando por nós. Olha para a tua vida, amado. Eu tenho muitos amigos que me dão conselho, como eu devo fazer, como eu devo melhorar o meu ministério, mas eles nem ministério ainda têm. Eu fico: irmão, você nem ministério tem, ficar me ensinar o que tenho que fazer? Escuta Deus, ouça Deus. Deus está mandando muitos aqui dizer: lança flecha e fere a terra. Não faz sentido. Tem muitas ordens que Deus nos dá, não fazem o quê? Não faz sentido, não faz sentido. Mas ainda assim, obedeça. Pastor, eu não estou a entender. E isso não tem sentido algum. Mas ainda assim faz o quê? 1 Coríntios 1:27. 1 Coríntios 1:27. Estou a encerrar minha palavra, vamos orar. E as coisas vão acontecer esse ano, esse mês, conforme a tua fé. Conforme a tua fé. Mas Deus escolheu o quê? As coisas loucas desse mundo para confundir o quê? Irmão, as ordens de Deus parecem muito loucas às vezes. Tem orientações de Deus que parecem muito loucas às vezes. E a Bíblia está a dizer: Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Olha mais, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir o quê? É loucura arremessar flecha no chão, mas a tua vitória está nisso. Eu todo sábado, quando passava na praia assim, com o documento da igreja, o projeto da igreja, eu lá na praia, andava com o documento, aí eu estou a mostrar assim no céu para Deus. Muitas pessoas passavam lá assim.
Uma vez uma mamã parou assim, me encontrou a orar assim, apresentar os documentos, o projeto. Deus está na tua mão, está aqui, eu entrego na tua mão. A mamã parou 1 minuto. Tipo assim, jovem, bonito, já mexeu à toa. É loucura. Agora me pergunta se valeu a pena. Agora me pergunta se Deus respondeu. Agora me pergunta se os cavaleiros de Faraó não caíram e não foram envergonhados. Porque, amado, fé é loucura. E a Bíblia está dizendo: Deus escolhe as coisas loucas e desprezíveis desse mundo para confundir os sábios. Amado, o que Deus vai fazer na tua vida vai confundir muita gente, vai confundir muitas pessoas. Então, amado, receba essa palavra da parte de Deus. Deus vai usar o que não é para fazer coisas que serão. Deus vai usar o que não tem para fazer pessoas terem. Amado, tem muita coisa que eu não vou ter, mas Deus vai me usar para trazer essas coisas na tua vida. Deus vai me usar para te ajudar a romper, para te orientar como romper. É isso que Ele vai fazer na tua vida, porque Ele escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Então creia na palavra de Deus. Pastor, o que é que eu devo fazer? Não cometa os erros do rei Joás, que ele limitou Deus, que ele preferiu pedir pouco para Deus, quando ele poderia pedir mais para Deus. Agora ele tem uma vitória, vence 3 vezes, quando ele poderia vencer totalmente os inimigos. Ele morreu, mas deixou problema para os filhos. Então tem coisa que nós podemos resolver hoje e não vai passar para as próximas gerações. Alguém está comigo? Diz amém. Amém. Pastor, como é que eu reajo diante dessa palavra? Se alegra, irmão. Se alegra. O céu está aberto. Tem uma placa no céu brilhando dizendo: pede-me o que quiseres. Sabe o que Jesus disse? Esse versículo: toda vez que leio me dói. Até aqui nada tendes, porque nada pedistes em meu. Ou tem que pedir também? Tem que pedir. Jesus está dizendo: vocês não têm nada até agora, porque até agora vocês não pediram nada em meu nome. Pastor, como é que eu reajo nessa palavra aqui? Se não vejo Deus falar comigo, vejo o pastor. 2 Crônicas 20:20. Adilson, daí vamos nos colocar em pé, vamos orar. 2 Crônicas 20:20. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no mas creiam no Senhor vosso Deus e vocês estarão seguros. Creiam nos profetas verdadeiros. Aí não meteram verdadeiro, mas é preciso lembrar, porque aqui Josafá não precisou falar verdadeiro, porque tinha no meio deles um verdadeiro. Creiam nos profetas do Senhor e vós o quê? Prosperareis. Então tem muita coisa que você não vai entender, mas se você crê nos profetas, você vai prosperar. Eu fui no Namibe. Deus não me mandou ir para o Namibe. Quem me mandou ir para o Namibe é o pastor Gomes e o apóstolo Josué. Deus não me apareceu e disse: Isaac, meu filho, vai que eu sou contigo. Não, só ouvi a ligação do apóstolo e o pastor Gomes disse: vai, pastor Isaac, estamos a te mandar. Eu vim para aqui, orei 2 semanas, Deus não falou comigo, mas eu vim, porque o apóstolo Josué e o pastor Gomes disseram: vai. Mas o que está acontecendo aqui, pastor? Você não ouve Deus e vai? Amado, eu creio que os meus pastores são guiados por Deus. Se eles me mandam de um lugar para outro, é porque Deus está dizendo: movam eles, senão ele não se move. E como eu creio que eles ouvem Deus, por isso eu lhes obedeço. E eu prospero. Eu prospero aonde eu vou. Então, irmão, não basta só ouvir, pular e gritar.
Creia nos profetas que o Senhor tem colocado na vossa vida. E isso vai trazer o quê? Prosperidade sobre a vossa vida. Me dá aqui Marcos 6, 3. Se coloca de pé, vamos orar. Marcos 6, 3. Meu irmão, você vai atirar a tua flecha hoje? O que representa a minha flecha, pastor? O teu sonho, teu propósito, aquilo que você quer alcançar em Deus, isso representa a tua flecha. Pastor, eu tenho um sonho. Olha o que é que